Momento da palavra, momento aqui de lermos, de ouvirmos, de refletirmos, pensarmos, sentirmos, quem sabe, mudarmos por meio da santa palavra de Deus, tá bom? Eu tô aqui numa série chamada De Frente com Jesus. Essa série tem dado o que falar, muita gente tem compartilhado aí alguns sentimentos, alguns insights, as experiências que tem tido por meio desses encontros virtuais que estamos tendo aqui. E para mim tem sido uma alegria, para mim tem sido uma bênção, porque eu também, ao ler, ao relembrar essas histórias, também tenho sido alimentado, também tenho sido impactado, principalmente porque essa série eu trato aqui de muitos personagens aleatórios, diferentes, homens, mulheres, mendigos, aleijados, cegos, pessoas de bem, pessoas com muita posse, todo tipo de gente, todo tipo de situação e personalidades estamos tratando aqui durante essa série. Tem sido muito legal. Eu estabeleço aqui uma característica para que possamos refletir e depois eu dou uma palavra aqui àquelas pessoas que entendem, que se enquadram dentro dessas expectativas, tá bom? Quem lembra aí o sermão passado, quem lembra qual foi a minha última fala, já digita rápido aqui embaixo, porque a dona Rosário, né, já entrou aqui dando boa noite, pastor, boa noite, dona Rosário. O Jaime também dando aqui um abraço para a Monique, o Gonçalo dando boa noite, e a Ângela Maria dando boa noite aí, uma boa noite para você, uma boa noite aí para o querido Clertão. Quem lembra? Quem lembra? Dona Dorinha, quem lembra aí o que é que eu falei durante essa semana, no caso, na quarta-feira, a partir das 19 horas, qual foi meu último sermão? Será que vocês estão lembrados? Será que vocês são daquele tipo de gente que lembram daquilo que foi falado? Será? Alguém? Vamos lá, Monique, ajuda aí, Jaime, Gutenberg, quem lembra? Eita, será que eu estou fazendo uma pergunta difícil? O Denis acertou em cheio, né? Preocupada demais aí com ponto de exclamação no final. Falei aqui de Marta, falei de Maria, essa história interessante. Viviane, faltou só, 9,99. É o ponto de exclamação importante, viu? Há uma ênfase aqui, né? Miriam Romão tá dando boa noite para você, Miriamzinha. Então não esqueçam disso. Nós falamos aqui de Marta, uma mulher preocupada, que tinha sim muitas coisas positivas em sua vida, mas que recebe uma singela repreensão de Jesus, mostrando que ela estava preocupada e agoniada, angustiada com muitas coisas. Porém, nesse mundo de muito trabalho, nesse mundo onde a nossa agenda cada vez mais tende a ficar lotada, que muitas vezes uma agenda lotada é sinônimo até de sucesso, de pessoas que não sabem ficar sem fazer nada, não sabem ficar paradas. Nós temos Maria, parada, assentada aos pés de Jesus Cristo. Aparentemente ela estava sem fazer nada, mas era apenas aparentemente. Ela estava com o ouvido aberto e o coração ligado nas palavras de Jesus Cristo. Jesus então fala para Marta que Maria, a irmã dela, havia escolhido a melhor parte. Minha gente, uma das grandes lições que nós tiramos é que entre adorar a Deus e servir a Deus, nós precisamos sempre ter como prioridade a adoração ao Senhor. Deus não está procurando simplesmente pessoas que façam coisas por Ele. Sim, isso é importante, isso tem o seu lugar na vida cristã, nessa jornada com Jesus, mas não é o principal. Nós não somos valorizados por aquilo que fazemos, nós somos valorizados por aquilo que somos diante daquele que se diz o nosso bom mestre, tá bom? Não esqueçam disso. O Senhor não é um capitalista selvagem que nos mede por meio da nossa produção, por aquilo que nós conseguimos fazer com as mãos nessa vida. Muitas vezes, o nosso maior trabalho será um trabalho de nos ajoelharmos, talvez no silêncio, talvez ali naquele lugar secreto do nosso quarto, próximo à nossa cama, quem sabe. Os nossos momentos mais altos, como eu já falei anteriormente, são os momentos onde nós nos encontramos ajoelhados aos pés da cruz. Não esqueçam disso. E outra lição importante que nós retiramos é que antes de servirmos a Cristo, precisamos encontrar o serviço dele, sermos servidos por ele. Qual foi o serviço então que Jesus veio oferecer para nós? Ele mesmo diz
Que o Filho do Homem, no caso ele mesmo, não veio para servir, mas veio para ser servido. Desculpa, não veio para ser servido, perdão, Senhor, mas para servir e dar, oferecer a sua vida em resgate por muitos. Então, a obra dele, ao doar, ao ofertar a sua vida em favor dos seus discípulos, é sim o grande serviço que eu preciso ter para encontrar a vida eterna, para encontrar a paz com Deus, para encontrar aqui o perdão dos meus pecados. Então lembre-se disso. Antes de servir ao Senhor, é necessário que Ele nos sirva. Ele já me serviu e eu oro. Oro todos os dias praticamente para que você também encontre esse serviço maravilhoso que é o serviço do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, minha gente? Então vamos lá. Hoje, você que está ligado aí no link, você que já leu, qual o sermão de hoje? O que é que eu vou tratar? Hoje nós veremos sobre o que se precisa saber para herdar o reino, para conhecer o reino de Deus. Então vamos diretamente aqui para Marcos, capítulo de número 12, verso 28 até o verso 34, lembrando, já deixando aqui um aviso para quarta-feira, quem estiver ligado já fica aí com a gente na quarta-feira. Nós entraremos em um nível um pouquinho diferente aqui das lives. Sim, continuaremos na mesma temática, na mesma pegada de frente com Jesus. Mas eu quero abordar aqui tempos diferentes na vida de Jesus e na vida daqueles que hão de se encontrar com Ele, ou daqueles que já se encontraram. Então, fiquem ligados aí, tá bom? Já fica na expectativa, caso você lembre de orar por mim, suas orações serão muito bem-vindas na minha vida, tá bom? Marcos capítulo 12, verso 28, você que não tem Bíblia, escuta com toda a atenção que você puder. Talvez você não esteja com nenhuma Bíblia presente, esteja assistindo aí a live pelo celular. Não se preocupa não. Fica tranquilo que eu quero fazer uma leitura devagar, uma leitura para que você possa acompanhar, para que a gente não se perca aí na conexão com o texto sagrado, com a palavra do nosso Senhor. Tá bom, minha gente? Então já está orado, vamos para Marcos 12, verso 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Meus queridos, meus amigos, meus irmãos, que texto é esse? Que encontro é esse? Então, o sermão está intitulado nessa noite como Sabido Demais, com um ponto de exclamação no final. Vamos entender aqui sobre o papel da sabedoria no encontro com o Senhor Jesus Cristo. Até que ponto a sabedoria nos ajuda, até que ponto a sabedoria pode nos atrapalhar. Ou, será que a sabedoria pode nos atrapalhar no encontro com Jesus Cristo? Veremos isso hoje, se Deus assim permitir. Quem já está acompanhando aqui as lives há um tempo sabe que eu tenho dificuldade, né? Às vezes eu me estico demais. Teve uma vez que a Viviane, pastor, hoje foi esticado, viu, pastor? 1h20, mas a bichinha não falou reclamando não, viu, minha gente? É porque eu realmente sou exagerada, eu estico nas palavras, mas eu quero poder ser certeiro essa noite. Quero poder fechar num tempo menor do que o tempo que eu utilizo geralmente. Então, espero que o Senhor me ajude, espero que eu esteja concentrado e usando as melhores palavras para que eu não possa devagar, ser prolixo, né? E esticar demais a baladeira, como costumamos falar aqui na terrinha maravilhosa do Ceará. Minha gente,
vamos em primeiro lugar aqui tentar entender aqui o que é que está por trás, qual o clima que está cercando esse texto e o porquê que tudo isso aconteceu, tá bom? Vamos lá, importante. Nós temos um contexto aqui importante para que a gente possa perceber. Olha o que é que acontece. Alguns versículos atrás, né, pelo menos há um capítulo anterior, vai dizer que Jesus entra no templo e vê uma marmota sem tamanho no templo. O lugar que era usado para que os gentios, né, pudessem adorar a Deus, fazer as suas orações, estava ali bagunçado com pessoas usando aquele espaço de oração, aquele espaço de adoração, como um meio de ganhar dinheiro, vendendo ali animais, né, e ganhando dinheiro por meio da religião. Isso dá o que falar. Até hoje a história parece se repetir. Tem muita gente sem vergonha, simplesmente usando a religião, usando de má fé, literalmente de má fé, para encher os seus bolsos. Abra do olho. Quando Jesus vê essa cena, ele não fica como alguém que está seguindo uma ideia, uma filosofia, uma cultura de politicamente correto. Pelo contrário, Jesus faz algo polêmico à luz daquelas pessoas que estavam acompanhando. Ele, nos é dito aqui, a gente olha naquelas bíblias antigas da vovó, do titio, da mamãe, deste tamanho aqui assim, aquelas bíblias antigas que tinham aquelas figuras maravilhosas. Eu tinha, né, uma bíblia dessa na casa dos meus pais, eu adorava ver aquelas figuras com meu irmão. Tá lá, Jesus com um chicote. Não nos é dito na Bíblia que Jesus chicoteia as pessoas, mas ele tá lá com um chicote e ele chuta, ele empurra as mesas, ele fala em alto e bom som, chamando aquele povo de covil, de ladrões, né? Dizendo ali, através da perspectiva de João capítulo 2, que o zelo do Senhor o consumia, né? Então em Marcos está descrito a mesma passagem, o mesmo evento. E quer saber? Olha o que é que acontece no verso 18 do capítulo 11. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhosa com o seu ensino. Ontem eu estava gravando aqui com o meu querido Carlos Jefferson, um programa de rádio, o podcast da CRU, falando sobre essa ideia de masculinidade, essa agressividade santa que tinha em Jesus Cristo, tá bom? Essa ideia de ver uma coisa errada e se prontificar, de combater, de apontar o erro e de se expor. Estamos aqui vivendo numa época onde a covardia é elogiada, onde a bravura e a coragem cada vez mais são pisoteadas, reprimidas, sufocadas. Onde está certo é fingir que não viu e ficar de bico calado. Com Jesus essa ideia não colava. Ele apontou o erro mesmo, foi corajoso, se expôs. E a sua atitude gerou consequências. Gerou consequências. Depois disso, o texto é claro, a liderança religiosa judaica estava tentando montar uma estratagema, um complô para matar Jesus. Sabe por quê? Porque por meio de Jesus eles estavam perdendo a sua clientela, perdendo ali as suas ovelhas, se é que me entendem, né? As pessoas estavam deixando os sumos sacerdotes, estavam deixando aquela classe religiosa para dar atenção a Jesus, a coragem e a autoridade que ele possuía. Sabe o que acontece? Se juntam depois, chefes dos sacerdotes, mestres da lei, líderes religiosos, para questionarem a autoridade de Jesus, ainda no capítulo 11. Depois, Jesus dá uma parábola, que é a parábola dos lavradores, e minha gente, o negócio piora. Porque a passagem da parábola dos lavradores é uma palavra duríssima que Jesus Cristo utilizou diretamente contra aquela liderança porca, aquela liderança religiosa. Os líderes entendem, a carapuça os serviu muito bem, e olha o que nos é dito no capítulo 12, versículo de número 12. Diz o seguinte: então, perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão. Por isso o deixaram e foram embora. Então, juntaram ali naquele complô mais uma vez. Sabe o que é que acontece? Olha só, dois grupos autoexcludentes, ou seja, inimigos,
que eram os fariseus, altamente patriotas, e os herodianos, altamente traíras, né? Imagina aí um patriota e um traíra juntos, os dois grupos juntos, com um inimigo em comum. Jesus era o inimigo para os fariseus e era considerado o inimigo também para os herodianos, aqueles que estavam a favor de Roma, a favor do império, que eram vendidos, né? Eram tidos como covardes, judeus de uma segunda ou até mesmo terceira categoria, não eram considerados judeus de verdade, não, eram considerados fanfarrões. Pois é, eles perguntam ali para Jesus se era correto dar imposto a César. Se era correto entregar aquela moedinha para César. Olha só, minha gente, há uma sinuca de bico aparente aqui para Jesus. Porque se ele dissesse sim, é preciso pagar imposto a César, o que é que aconteceria? Os herodianos ficariam felizes e os fariseus teriam motivo para tirar a autoridade de Jesus publicamente. Se o contrário acontecesse, se Jesus dissesse que não podemos pagar imposto a César, os fariseus ficariam felizes, mas os herodianos acusariam Jesus de ser um revolucionário, alguém que estaria trazendo tumulto popular. Então Jesus seria condenado. Então Jesus olha para aquela moeda naquela cena emblemática e diz: de quem é a facezinha aqui, ó? De quem é a imagem nessa moeda? É de César. Então ele fala: então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que resposta fenomenal! César tem o nosso imposto, mas nós seres humanos, que somos a imagem de Deus, precisamos nos entregar a Deus. Já deixo a dica para você. Ele quer que você se entregue a Ele, viu? Deus quer que você entregue sua vida de modo completo, com todo o seu coração. E aí tem uma terceira fase, que são exatamente os saduceus, que não acreditam em milagres, não acreditam em anjos, não acreditam na Bíblia toda, só numa porção da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia, nada mais. Eles não acreditavam em muita coisa. Estão ali perguntando para Jesus sobre ressurreição, contando uma história. Senhor, uma mulher casou com um homem e ele morreu. E o irmão dela se casou com ela, mas ele também morreu. Isso aconteceu com os 7 irmãos. Lá na ressurreição, eles não acreditavam em ressurreição, mas eles queriam pegar Jesus. Ela vai ser esposa de quem? Jesus responde que lá no reino, lá na ressurreição, vai ser diferente. Não vai acontecer casamento como nós entendemos hoje. Quanto à nossa sexualidade e relacionamento conjugal, nós seremos semelhantes a anjos, né? As pessoas lá no reino não vão ser dadas em casamento. Os casados serão como irmãos lá, porque todo o povo de Deus será considerado a noiva, a esposa de Cristo, pois ele é o noivo. Pense sobre isso. Então, dentro desse tumulto, dentro dessa perseguição intelectual, dessa perseguição não com pedras, não com paus, né, não com espadas, mas uma estratégia de fazer Jesus se embolar nas palavras. E então, ou melhor, mestre, é isso? É isso que ele fala? É isso? De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Parece que aquele homem, quando nós lemos, não fazia parte de um complô para fazer Jesus tropeçar nas próprias palavras. Parece até que a intenção desse homem era uma intenção aqui, como poderíamos dizer, uma intenção sincera, uma curiosidade verdadeira para com aquilo que Jesus Cristo tinha para ensinar. Bem, ele não usa mestre, pelo menos agora, não no momento. E Jesus, que não foge à batalha, que não se acovarda e que não deixa de responder às pessoas, né? Ainda mais quando a pergunta é sincera e quando há uma pergunta não respondida, basicamente é só diante da autoridade romana. Parece Jesus optar pelo silêncio. Mas, tirando essa passagem diante da autoridade ali, como a de Pilatos, o que nós temos é Jesus respondendo tanto aos sinceros quanto aquelas pessoas que estavam encarando a sua presença como hostil, como uma ameaça. Então ele respondia aos amigos e simpatizantes, mas também aos inimigos e incrédulos. Qual a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é magnífica, é esplêndida. Ele diz o seguinte: o maior dos mandamentos é este. E então ele fala como um judeu
respondendo a um outro judeu, ou seja, ao povo de Israel. E aí ele cita a palavra de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. A primeira coisa que Jesus fala para aquele homem é sobre a importância de nós entendermos que só existe uma divindade digna de nossa devoção, de nossa oração, de nossa adoração, de nossa veneração, de nossa honra profunda. Só um é digno de nós venerarmos. Eu não. Ainda que você me ame, goste de mim e tenha a minha vida em mais alta consideração, eu não sou digno disso. Jesus deixa claro que só existe um que é digno, Deus, o nosso Deus. Ele é único e a Ele a nossa devoção. Então é importante a compreensão sobre isso. Ele é o nosso Deus. Então ele fala uma segunda coisa, sobre o mandamento mais importante. Ele fala que o mandamento mais importante é amar o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Como é que nós poderíamos compreender isso? Há um mandamento para amar, e mais uma vez, lembrando aqui de Marta e de Maria, né? O mais importante não é o serviço que prestamos a Deus, mas o coração que entregamos em primeiro lugar a Ele. Deus valoriza a relação anterior ao serviço, né? Em primeiro ele nos quer, e só depois ele deseja de nós que possamos servi-lo com as nossas mãos, com tudo que nós somos. Qual é a ideia que Jesus nos dá? A ideia é que, em primeiro lugar, o nosso amor precisa ser um amor intenso, um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor que vem do nosso coração. Esse é o amor que precisamos entregar a Deus. A segunda coisa que ele fala, dentro dessa primeira resposta, é sobre um amor de toda a sua alma, um amor profundíssimo, um amor que abarca cada parte do nosso ser. Ele fala amar a Deus de todo o nosso entendimento, ou seja, me lembro muito do meu querido Francis Schaeffer, que faleceu de câncer no dia, ou melhor, no ano em que o meu irmão nasceu, 1984, foi a morte do querido Francis Schaeffer. E eu li muitos livros do Schaeffer na minha adolescência tardia, né? Ali com os meus 18, 19 anos, estava lendo os livros de Schaeffer, li quase todos os livros publicados em português. E foi um benefício muito grande. E uma das pautas que o meu querido Schaeffer tocava é sobre a importância de uma intelectualidade submissa ao Senhor. De como a nossa busca, de como a nossa inteligência pode sim ser usada para que possamos amar mais a Deus. Que o coração e a mente não são coisas desconexas, avessas, separadas, contrastantes. Mas não, a nossa intelectualidade também é uma forma de nós expressarmos o amor e a nossa devoção a Deus. E também com todas as nossas forças, né? Com todo o seu esforço. É preciso, muitas vezes, não simplesmente deixar um amor vir e você sentir algo por Deus. É necessário que você se esforce para amar ao Senhor, né? Gente, eu tô doido para espirrar, né? Então, esse choro aqui não é porque eu estou emocionado ainda, mas é porque eu tô doido para espirrar. Sabe aquele espirro que vem e vai embora, né? E te deixa na mão e você é doido para fazer um atchim? Mas vamos lá, me acompanha aqui. A ideia é que nós precisamos ter um esforço. E a forma de nós, muitas vezes, nos esforçarmos para amar ao Senhor é buscando em oração, é tendo um comprometimento, um compromisso, uma rotina, uma disciplina para que o nosso amor por Ele aumente. E o segundo mandamento, Jesus responde para aquele mestre da lei: ame ao seu próximo, melhor, ame o seu próximo como a si mesmo. Lembre-se disso. Parem com essa ladainha de que, ai pastor, você precisa se amar mais. Não, eu já me amo o suficiente. Cada um de nós já se ama demais. Não temos o problema de nós termos um amor muito pequeno por nós. Pelo contrário, o nosso problema é ter um amor por nós exagerado.
Esse amor exagerado é egoísmo. E o Senhor quer nos livrar disso. Ame o seu próximo como você já se ama. Você já se ama. Você dorme, você se alimenta, você bebe água, você busca se vestir, você toma banho. E ainda, quando tudo isso deixa de acontecer, você não come, você não bebe, você não toma banho, você não veste roupas limpas, você não se arruma, é porque o seu amor por você mesmo está desenfreado. O seu senso de autojustiça está gigantesco. E muitas vezes você mergulha numa profunda tristeza porque você se tem em uma consideração enorme. Você acha que não merece estar passando por tudo isso. Ou seja, ó o ego, ó o ego. E a tristeza nos afunda em nosso egoísmo particular e ensimesmado. Gostou aí, Neri, da redundância? Pois é. O nosso egoísmo pessoal ensimesmado. A gente só pensa na nossa dor, na nossa tristeza, no nosso fracasso. É meu, o meu, o meu, o meu, o meu, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha. Isso é amar a si mesmo. Quando nós nos valorizamos em demasia, quando nós nos enxergamos com um valor exagerado, nós estamos nos amando. Muito, por sinal. Jesus diz que o amor ao próximo é uma forma de nós resumirmos toda a lei, ou, em outras palavras, os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2. Amor a Deus, amor ao próximo. Se você olha para os 10 mandamentos, nós temos uma tábua com 4, uma tábua com 6. A tábua com 4 vai falar da relação vertical do homem com Deus. Não adorar outro Deus, não fazer imagem de escultura para se prostrar em veneração. Nós temos aqui o guardar ao sábado, né? E aí nós temos o honrar pai e mãe, o não mentir, o não cobiçar na outra placa. O que é que Jesus faz para resumir? 2, a Deus e ao próximo. O que une tudo isso? O amor. A resposta, portanto, de Jesus é o amor. Não esqueçam disso, porque vai ser fundamental para o desfecho da nossa compreensão do texto de hoje. Tudo bem? Vamos continuar. No verso 32, nos é dito aqui que aquele homem fica ali impressionado, ele concorda com Jesus. De alguma forma ele parece elogiar Jesus e inclusive ele repete as palavras do Senhor, né? Trazendo ali a sua conclusão, mostrando que o amor, ele é maior do que o sacrifício e do que as ofertas. O que o amor a Deus e ao próximo é muito maior do que o sacrifício, do que uma vida piedosa aos homens, de uma vida religiosa exteriormente. É isso o que aquele homem fala. Então, você começa a ver de modo um pouco mais claro que a intenção daquele homem não era uma intenção de pôr uma casca de banana nas pegadas de Jesus, no caminho do Cristo, mas sim de explorar uma condição do seu coração, uma dúvida sincera de sua alma aos pés de Jesus. Mas percebam o tratamento que ele dá a Jesus. Muito bem, mestre, disse o homem. Olha o tratamento desse homem para Jesus. Porque nos é dito no verso 28 que um dos mestres da lei se aproximou e perguntou. Aquele homem era instruído por um homem, como diz o nosso amado irmão Zé, de pedigree, né? Havia ali um canudo, uma formação publicamente reconhecida para que alguém se tornasse um mestre da lei, um rabino, um professor da lei. Jesus não tinha nada disso. Jesus era um mestre popular. Ele não foi criado aos pés de ninguém, até porque os seus pais não teriam dinheiro. Porque essa era uma educação muito cara para aquela época. Pouquíssimas pessoas tinham condição de educar os seus filhos adolescentes aos pés dos grandes mestres da lei daquela época. Então, um mestre olha para Jesus e reconhece a autoridade que Jesus tinha como mestre, ainda que o próprio Cristo não possuísse canudo, não possuísse nenhum diploma de reconhecimento público. Então aquele homem está impressionado. Parece que a percepção dele para com Jesus evolui, cresce, amadurece significativamente. Porém, olhemos, observemos
a resposta que Jesus dá ao comentário deste homem. Jesus vê a resposta e elogia também. Jesus fala que a resposta daquele homem é uma resposta sábia, né? Olha o que ele fala. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, olha só, Jesus disse algo sensacional. Olha só o que Jesus fala para esse homem. Você não está longe do reino de Deus. E aí temos o desfecho do texto, da história, né? Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Jesus fechou com chave de ouro a todos aqueles embates por meio daquelas perguntas capciosas, aquelas perguntas cheias de ironia, aquelas perguntas cheias de malícia. Jesus conclui isso e todo mundo, ele impôs respeito. Agora vamos tentar observar o que é que Jesus fala. Jesus diz, você não está longe de Deus. Eu costumo pensar que há um duplo significado aqui nessa expressão que Jesus utiliza, né? Você não está longe do reino. Eu costumo dizer que, em primeiro lugar, é um elogio que Jesus dá àquele homem, àquele mestre da lei. Um elogio mais ou menos assim, continue, você está perto, você está quase lá. A segunda coisa é que é um alerta. Em primeiro lugar, um elogio. Em segundo lugar, um alerta. Tipo, atenção, você ainda não está dentro. Estar próximo do reino ou não estar longe do reino não significa estar dentro. E isso nós precisamos ter a maior atenção possível. A ideia aqui é fazermos uma seguinte pergunta. Se aquele homem não está longe, ou melhor, ele ainda não está dentro, o que é que faltava àquele homem? Penso eu, e eu espero não estar equivocado, diante daquilo que eu li, daquilo que eu entendo da Bíblia, daquilo que eu já pesquisei, e daquilo que o próprio texto nos oferece de informação, né? Sabe o que é que faltava para aquele homem? Crer no bom mestre. Crer em Jesus e perceber ele não apenas como um mestre, mas como o próprio Filho de Deus. Era preciso que aquele homem cresce, de fato, em Cristo como o amor do próprio Deus oferecido a nós, como a oferta do próprio Deus para a própria humanidade, como um meio de sacrifício para nos redimir e para nos purificar de toda injustiça. Era importante e necessário aquele homem compreender isso. Ele fala, falaste bem, mestre, porque sacrifícios e ofertas não são maiores do que o amor. Ou, se preferir, o amor é maior, é superior do que a sacrifícios e ofertas. Mas é Jesus quem conecta tudo isso. Parece que na cabeça desse homem as informações estão lá, mas estão desconexas, fragmentadas. Jesus é o único que pode conectar na mente daquele homem, na mente de qualquer um, as informações que as pessoas podem adquirir. Ou seja, aquele homem estava tentando entender sobre os mandamentos, mas sem entender que Jesus Cristo é aquele que cumpre perfeitamente todos os mandamentos. Que ele é a melhor expressão de amor do Pai para conosco. Que Jesus Cristo é a oferta definitiva. Toda a lei apontava para Cristo. Que todos os sacrifícios eram apenas sombras de um sacrifício perfeito que viria, e no caso veio. Jesus é o Cordeiro de Deus que, fale comigo, falou? Fale mais alto. Jesus é o Cordeiro de Deus que, muito bem, perfeito, que tira o pecado do mundo. Ele precisava entender a Jesus Cristo como a oferta, a última oferta, o último sacrifício, a perfeita demonstração do amor divino. Minha gente, qual característica o texto nos deixa claro aqui? Qual a característica que eu quero destacar? É a característica do sabido. Quem é o sabido? O sabido é o detentor de informações, é o detentor de muito conhecimento, é aquele que possui em sua mente uma capacidade grande de armazenar informações. Pense sobre isso. Esse é o sabido. A grande questão é que no tempo de hoje as pessoas estão aqui
Cada vez mais, pense comigo, é uma cultura de desvalorizar o conhecimento. E sabe por que isso acontece? Porque a verdade que há 30, 40 anos, 50 anos era valorizada, hoje deixou de ser importante. As pessoas não acreditam mais numa verdade objetiva, numa verdade atemporal, numa verdade supracultural, uma verdade para todas as culturas, para todos os tempos. As pessoas têm deixado, né, com o passar dos anos, de acreditar que existe uma verdade definida, definitiva, que pode ser conhecida. E em vez disso, elas começam a valorizar muito mais a experiência. Então, a grande pergunta, a grande questão do nosso tempo não é o que é certo, é o que te faz feliz. Percebe, dona Dorinha, como isso está impregnado nos filmes, nas séries, nas novelas, nas músicas, inclusive nas músicas cristãs. Há um tempo, 20, 30, 40 anos, 50 anos atrás, havia muita música onde pessoas cantavam a palavra, cantavam a verdade. Elas cantavam informações verdadeiras sobre Deus. Hoje em dia, há uma tendência muito grande em cantar, poetizar, colocar melodias em cima da experiência que temos com Deus. Inclusive, eu cantei sobre isso. Está errado? Eu penso que não. Cantar músicas sobre experiências não dá. Mas é importante que a gente abra o olho e perceba que isso é uma cultura que muitas vezes até enfraquece a nossa percepção para com a palavra de Deus. Sendo assim, onde está o valor da Bíblia Sagrada no nosso tempo, em nosso país, em nossa cultura? Cada vez mais, os ditos intelectuais descreem desse livro. Porque se colocam como cientificistas, como historiadores, e colocam a Bíblia como um livro de mitos, um livro de lendas, um livro folclórico, onde o que há ali é simplesmente modos, formas de se ensinar uma boa moral. Mas a Bíblia é mais do que isso. Ela não é só um livro que mostra o que é que a gente deve ser, o que é que a gente deve fazer. A Bíblia é uma narrativa da revelação de Deus, de como Deus se comunica, de como Deus se faz conhecido por meio de pessoas, instituições, eventos, por meio da história, por meio da nação de Israel, por meio do templo. Entende isso? Por meio da própria palavra personificada, encarnada, que é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, então, precisa ser olhada, observada, compreendida no nosso meio como a fonte da revelação da verdade. Jesus Cristo precisa ser compreendido no nosso tempo como aquele que não somente possui a verdade, mas que é a própria verdade clarificada para nós, personificada, estabelecida para a humanidade. Jesus Cristo não é simplesmente alguém que aponta o caminho como uma bússola faz, mas ele é a própria rota. Ele é o navio, ele é a rota e ele é o destino final. É Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E não podemos chegar ao Pai senão por meio de Jesus. Portanto, o enfraquecimento que essa filosofia, dessa cultura atual nos traz é de fato fornecer um enfraquecimento da busca para com a verdade. Até pouco tempo, os homens estavam em busca da verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? Como Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? Mas hoje, não se importa tanto o que é certo e o que é errado. O que importa é se o meu coração está feliz, mas aí é que está. Se eu busco satisfazer todo o impulso e toda a vontade que meu coração tem, no final das contas, eu vou precisar estar experimentando o novo cada vez mais e, no fundo, morrendo infeliz, sozinho, insatisfeito, amargurado, vazio. A falta da verdade nos traz confusão. Nos coloca em terreno escorregadio, sem segurança, sem confirmação de nada. A falta da verdade pode, inclusive, nos enlouquecer. Um relativismo exagerado põe a nossa fé num abismo dificilmente que poderá ser resgatado.
Pense e reflita comigo sobre tudo isso. Nós temos aqui o exemplo de Paulo na Bíblia como alguém que buscava a verdade, como alguém que olhava para a lei e buscava na obediência a busca e o encontrar da verdade. Porém, toda a sua busca foi uma busca frustrada, porque nós não conseguimos alcançar a verdade pelo nosso próprio esforço, a não ser que a verdade venha até nós. A não ser que a verdade venha até nós. Pense naqueles, eu não sei como se chama isso, mas por favor me ajudem. Pense naqueles brinquedinhos assim, né, de vidro, onde tem muitos bonequinhos dentro, e aí você coloca uma fichinha, coloca um dinheirinho lá, aí tem aquela mão que você controla e você tem um tempo determinado e ela desce, pega o ursinho, pega um brindezinho e ela tem que ir até o buraco, soltar e o brinde é seu. Você já viu isso acontecendo? Pense, eu acredito que a nossa fé ela é do mesmo jeito. A nossa fé é o urso. A nossa fé é o urso, né, que está lá. Nós somos aquele urso que está imóvel. Não podemos encontrar o nosso dono até que nós sejamos resgatados pela mão que vem do alto. É Jesus nos resgatando, nos livrando ali daquele mal e nos colocando no lugar do nosso dono, nas mãos daquele que é o nosso Criador, o nosso Redentor, o próprio Deus. Então, nós não buscamos a verdade por nós mesmos. Nós não encontramos a verdade por nós mesmos. A verdade, ela pode ser encontrada porque ela foi revelada e ela está acessível a cada um de nós. Então, nada de esforço, mas graça. A graça da verdade revelada a nós. Pense sobre isso. A busca da verdade, então, é algo que precisa ser encorajado. E eu me refiro à busca através da leitura, da curiosidade, da disciplina, do interesse. Mas, por favor, isso ainda não é tudo. Por fim, eu quero dar uma palavra aqui aos sabidos que estão me acompanhando essa noite. Você que se considerar um sabido, uma sabida, pense comigo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a curiosidade, o interesse são sim bem-vindos. Continue, busque, faça acontecer. Mas um alerta: não confie nisso como se você tivesse já achado, já chegado ao fim da sua jornada. Pense sobre isso. Eu quero que vocês compreendam que a salvação, ela não é a recompensa de uma jornada de esforço e disciplina. A salvação que Deus nos dá é de fato uma dádiva, uma graça, um presente que nós adquirimos por meio da fé em Jesus. Porque todo esforço, toda disciplina, Jesus já experimentou, já exerceu. Nós então podemos ser apenas o resultado da busca que Jesus teve. Da vida de obediência, da busca do entendimento que ele construiu, né? E a Bíblia fala sobre isso, que ele aprendeu, ele como humano aprendeu com os seus pais, ele cresceu em graça e conhecimento diante dos homens e diante de Deus, nos é dito a própria palavra. Então, não esqueça disso. Em segundo lugar, pense comigo, você que é sabido e você que é sabida, o amor de Deus, olha aí, presta atenção, para depois você não dizer que eu falei aquilo que eu não disse. Eu vou tentar falar. Tenham paciência comigo que eu vou tentar falar. O amor de Deus, ele é, antes de tudo, ou ele precisa ser, antes de tudo, experimentado. Experimentado com profundidade. E não, em primeiro lugar, compreendido. Porque, sabe, gente, a gente poderia falar, escrever tratados, livros, volumes infindáveis sobre o amor. E aí você, como aquela música, do Kid Abelha, ainda encontra a fórmula do amor. A música conta de alguém que sabe fotografar, no entardecer, alguém que sabe de tudo, que segue a dica dos livros, da série, dos filmes, sei lá, de tudo, mas que ainda não tinha encontrado a fórmula do amor. E parece que essa é a situação que muitos ainda hoje podem passar. De ler, de tentar compreender, de tentar saber os pormenores, mas nunca de fato ter experimentado.
é mais ou menos como alguém que estuda a fórmula da água, H2O, e todos os estados, e falar com propriedade todas as informações. E a pergunta é, você bebe água? E a pessoa diz não. De que vale então esse conhecimento? E aí sim, Natália, o pastor está ficando doido? Pois é, eu estou dizendo aquilo que eu acabei de falar anteriormente, como aquela música, né? Metamorfose ambulante. Se eu até um tempo atrás estava enfatizando a verdade como um conceito e uma pessoa a ser buscada, agora eu estou enfatizando a experiência. Sim, porque na Bíblia nós não precisamos optar por um ou por outro, mas nós temos em Cristo a opção de termos os dois. A oportunidade de enfrentarmos, de experimentarmos as duas coisas. De modo que, antes de eu ficar um expert no amor, eu preciso experimentar o amor. E aí é que tá. Aqui eu quero fazer uma citação que eu já fiz um tempo atrás, usando aqui esse livrinho aqui, ó, o Novo Testamento Ilustrado, né? Um livro que eu ganhei do meu querido cunhado Wagner no ano de 1996, setembro de 1996. Aqui eu quero citá-lo. Uma gota de sabedoria de Deus vale infinita e eternamente mais que todos os oceanos do saber fútil e vão dos seres humanos. Que Deus te abençoe por toda a tua vida. Até aqui, Deus tem me abençoado e sou grato aqui, meu cunhado. Pense comigo, uma gota de sabedoria de Deus vale mais, infinitamente mais, do que oceanos do saber fútil e vão dos seres humanos. É isso que eu estou querendo dizer. Não adianta você ser um mestre da lei, saber tudo e ter uma cabeça deste tamanho, mas não ter entendido o amor de Deus, que pode sim ser compreendido e experimentado como uma criança, por meio de uma criança. E aí é que está. Essa vida com Jesus, ela pode sim ser entendida e vivida por meio do mais simples, do mais desprovido de inteligência, do mais novo da mais nova das crianças. Mas, ainda que sejamos o mais inteligente, o mais experiente, o mais velho desse mundo, ainda não compreenderemos tudo. Porque sempre seremos criatura e Ele sempre será o Criador. Haverá sempre um abismo entre nós e Ele. Sempre. O abismo, o distanciamento causado do pecado, Jesus já sanou. Mas o abismo de criatura e criador, esse abismo nunca será transposto, porque nunca eu e você nos tornaremos criadores. Só existe um Criador e Ele é Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Pense então comigo. Onde é que eu estou querendo chegar? Experimente o amor para entender. E aí, lembra, Isaac, daquela discussão, né, na Idade Média, né, no tempo do escolasticismo, onde se discutiam pelos doutores da religião, os doutores da teologia. Eu creio para saber ou eu busco saber para crer? Né? E a ideia é que eu creio para saber. Eu entendo, eu experimento, eu confio, para só depois eu compreender. É por isso que eu falei que o amor é, antes de tudo, experimentado, para só depois ser melhor compreendido. Anote essa frase aí, coloque aí nesse texto, porque vai ser útil, eu creio, na sua vida. Em terceiro lugar, nós temos aqui o rumo, né? Nós temos o rumo. O rumo é uma realidade. O reino de Deus é o rumo, é o caminho que é verdadeiro. A gente não pode tirar isso de consideração. Jesus não veio simplesmente de mostrar como é que os homens poderiam viver melhor. Não! Qualquer um pode fazer isso. Qualquer religião pode falar disso. O que Jesus veio fazer, mostrar o caminho, deixar o caminho posto para que os homens alcancem, ou melhor, para que os homens encontrem o reino de Deus. Pois nós já conhecemos o Rei dos Reis, já conhecemos o Senhor dos Senhores. Então pense sobre isso. Se você pensa e o amor, e sem que haja um objetivo para esse amor, sem que haja uma pessoa pelo qual nós tenhamos que dedicar esse amor vai ser só uma canção do Roberto Carlos, tá bom? Vai ser só uma forma abstrata de se poetizar canções. Será só uma forma de você ganhar dinheiro com música, e só. O amor de Deus é diferente. O amor de Deus é objetivo. Ele tem uma motivação, ele tem um rumo, ele tem uma pessoa, ele tem um caminho.
Então pense que o reino de Deus é a realidade que você não pode descartar da sua vida. Não despreze isso em nome de Jesus. E a última pergunta que eu faço é: quanto você sabe? Quanto você sabe? Os filhos dos crentes, vou falar aqui, já aqui com a minha mão no coração pelos meus, né? Ó Senhor, os filhos dos crentes têm um privilégio enorme de conhecer muito os versículos, as histórias, os atributos de Deus. Mas infelizmente, nem todos experimentaram o amor. O amor, a fé, a esperança. Dentro desses três, o maior é o amor. Sabe por quê? Porque o amor durará para sempre. A esperança tem um prazo de validade pré-determinado. Jesus disse que vai voltar. Então a minha esperança é a garantia que eu tenho, a expectativa verdadeira que arde em meu peito pelo encontro que eu terei com Jesus Cristo. Quando eu encontrar Jesus, não precisará mais de esperança. Ela não terá mais serventia para mim. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus, ainda que eu não esteja vendo. Eu confio que Ele me ama, eu confio que Ele me deu a vida eterna para eu herdar, para eu gozar, porque a Bíblia está falando sobre isso. Aquele que crê tem a vida eterna, aquele que se arrepende dos pecados é purificado dos seus pecados. Poxa, aquele que invoca o nome de Jesus é salvo, eu creio nisso. E se eu creio, um dia eu vejo, um dia eu vou encontrar. Mas quando eu encontrar, onde vai ser preciso a fé? Para que a fé vai ser útil na minha vida? Para nada. Mas, no dia em que eu estiver com Jesus, qual será a serventia do amor? E aí é que está. O amor vai me servir de utilidade por toda a eternidade. Porque de século em século, eu vou perceber o meu amor por Jesus aumentando cada vez mais. Cada vez mais. E eu vou experimentar o amor dele cada vez mais lá, no seu reino, na Nova Jerusalém, num reino de glória, onde nenhum impuro, nenhum pecador vai entrar. Vixe, pastor, então quem entra? Pois é impossível entrar a não ser por Deus. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único que pode nos deixar perfeitos e puros, qualificados, habilitados para entrar naquele reino. Naquele reino há uma glória tão grande que os nossos corpos se derreteriam se chegássemos lá, naturalmente. Por isso que Jesus Cristo ressuscitou, para trazer a nós uma nova ressurreição, um novo corpo, um corpo habilitado para encontrarmos o próprio Deus, para estarmos frente a frente, face a face com Jesus. O que você sabe? O que você sabe da Bíblia? Será que você já leu alguma coisa? Eu quero te encorajar nessa busca. Que tal conhecer a Jesus Cristo por meio da palavra dele? Que tal você buscar a verdade por meio daquilo que foi revelado? Que tal você já encontrar a rota está aqui, eu estou dando, estou te apontando o caminho. Que tal você, com a sua esposa, se juntar e ler um capítulozinho por dia da Bíblia e buscar, Senhor, abre os meus olhos. Senhor, eu quero entender o amor. Para que você ame a Jesus, você precisa crer. E uma vez que você amar a Jesus, isso só será possível, ou só foi possível porque Ele te amou primeiro. Entenda, há uma vida inteira para compreendermos a largura, a profundidade, o comprimento e a altura do amor de Deus que excede todo o nosso conhecimento. O que você sabe? O que você não sabe? Como é que você está lidando com isso? Eu quero te parabenizar por estar nos acompanhando nessas lives maravilhosas, mas eu quero te incomodar também. Será que o que você sabe é o suficiente? Será que essa tua sabedoria, esse teu conhecimento tem te aproximado do Senhor ou tem te afastado do Senhor? A tua sabedoria te faz buscar mais da sabedoria viva de Deus ou faz você se estribar no seu conhecimento e achar que você já é grande coisa? Cuidado! A palavra para você sabido é, se você é um sabido, você não está longe do reino. É um elogio. Que bom, que bom. Continue, você está perto. Mas também é um alerta. Atenção, você não está dentro. Cuide disso, tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu quero fazer uma oraçãozinha aqui para finalizar esse momento, ler alguns comentários e já,
nos preparar para essa despedida, tá bom? Quarta-feira eu te encontro aqui, se Deus quiser. Ore comigo, por favor. Pai de amor, obrigado. Obrigado porque o Senhor mostrou aqui, através desse encontro, de como alguém pode estar batendo na trave, chegando perto, tendo um lance bonito, mas sem fazer o gol, sem sair da partida com os 3 pontos. O Senhor está nos mostrando que muitos, inclusive, podem estar, por sua disciplina, seu conhecimento, sua religiosidade, se aproximando. Porém, isso não é suficiente. Muitos sabem sobre o amor. Muitos sabem sobre a tua lei. Mas será que todos experimentaram o teu amor? É nítido que não, Senhor. E é por eles que eu creio. É por isso que eu oro. É por eles que eu clamo. Para que o Senhor os ajude a experimentar o teu amor que é demonstrado em Cristo Jesus, o teu Filho. Quando ele veio para essa terra e, como sacrifício, ofertou a sua vida em favor de todos os que nele hão de crer. Por aqueles que já creram, por aqueles que creem hoje. Ó Senhor, ajuda, abre o entendimento, quebra o coração, transforma vidas e faz com que essa verdade, essas palavras façam sentido na vida, na mente, no coração de cada um. Por favor, meu Deus, nos ouve, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.